Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós vemos uma cena bastante diferente daquelas que nós estamos habituados a ver. Nosso Senhor Jesus Cristo foi convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Geralmente nós vemos Nosso Senhor em embates, em discussões, bastante acaloradas inclusive, Nosso Senhor dizendo coisas bastante duras para homens como os chefes dos fariseus. Mas certamente, como o evangelista depois faz notar, a intenção deles não é uma refeição de confraternização ou vamos homenagear Jesus, então vamos fazer aqui um almoço, um jantar em sua honra. Não, fazem isso porque querem examinar a Cristo. Querem encontrar motivos para descredibilizar a Jesus, para atacar a Cristo, encontrar alguma coisa que pudesse sustentar as coisas que eles diziam a respeito de Jesus. Vejam lá, este homem é um profeta falso, porque não cumpre os preceitos que nossos pais deixaram. Vejam, não observa estas leis de pureza ritual que há tantos anos nós já observamos e assim por diante. Eles querem examinar a Cristo. Acontece que a coisa se devolve na mesma moeda, porque da mesma forma como eles querem examinar a Cristo, Nosso Senhor os examina, Nosso Senhor os observa. São Lucas nos diz, Jesus notou, Jesus repara, ele observa bem como é que estes homens agem. Óbvio que Jesus já sabia a intenção por detrás daquele jantar, daquela refeição. Mas além disso, Nosso Senhor vê como eles se portam e então nos ensina a respeito de uma das virtudes mais fundamentais da vida cristã, a virtude da humildade, coisa que faltava nestes homens. Vendo que estes chefes dos fariseus, à medida que vão chegando para a refeição, vão logo buscando ocupar os primeiros lugares, os lugares mais importantes, Jesus conta a parábola que nós ouvimos. Vejam, quando forem convidados para uma festa, não sentem no primeiro lugar, no lugar mais importante, porque pode ser que alguém mais importante do que você tenha sido convidado para este lugar. E então você passará vergonha, porque o anfitrião, o dono da festa, te dirá: deste lugar a ele, porque ele é mais importante. E então você deverá ocupar o último lugar. Ao passo que, se você chegar na festa e tomar já o último lugar, o dono da festa te dirá: amigo, vem mais para perto de mim. E então você será honrado na frente de todos os outros. Esta parábola que Jesus conta é para nos ensinar a humildade, que nós devemos buscar ocupar sempre o último lugar. Devemos buscar sempre tomar o último lugar. Por quê? Aí vem a pergunta: por que é que nós devemos tomar sempre o último lugar? Porque a pessoa humilde sempre buscará ocupar o último lugar. Porque a pessoa humilde sabe aquilo que ela é. A definição de humildade que está no catecismo é de Santa Teresa, que diz que humildade é caminhar na verdade. Existe uma outra que eu gosto mais do que esta de Santa Teresa, não que seja contrário, que diga outra coisa, mas acho que as palavras são mais acertadas, que é a de Santo Tomás de Aquino. Ele diz que humildade é conitio sui verissima, conhecer a si mesmo verdadeiramente. O humilde é aquele que se conhece verdadeiramente, que sabe daquilo que é feito, de que barro foi formado. O humilde sabe perfeitamente aquilo que ele é. E justamente porque sabe aquilo que ele é, sabe do barro que foi feito, conhece a si mesmo perfeitamente, é que sabe que não merece o lugar de honra. Se nós buscarmos adquirir a virtude da humildade, veremos com facilidade que nós não merecemos aquilo que nós estamos buscando nesta vida.
Se nós buscarmos a virtude da humildade, logo concluiremos que merecemos coisa muito pior do que os castigos que já recebemos nesta vida. Tudo aquilo que aconteceu conosco e nós tomamos como negativo, passa a ser pouco perto daquilo que nós merecemos de fato. Há um costume bastante interessante da vida de São Francisco de Sales. Geralmente, quando nós cumprimentamos uma pessoa, nós dizemos, por norma de cordialidade, bom dia, boa tarde, boa noite, o que quer que seja, e perguntamos, como vai? É uma forma de mostrar interesse com a pessoa com quem nós conversamos. São Francisco de Sales sempre respondia, vou melhor do que mereço. Sabia que, por conta dos seus pecados, por conta daquilo que ele era, merecia coisa muito pior. Sempre nós estamos muito melhor do que merecemos. Esta é a verdade. Mas somente alguém humilde é capaz de reconhecer isso. Somente uma alma humilde é capaz de fato, e com alegria, dizer uma coisa dessas. Alguém que de fato é humilde diz isso com a maior naturalidade. Veja, vou muito melhor do que mereço. Não interessa qual seja o castigo, o sofrimento, a dor que esteja passando, porque sabe daquilo que é feito e sabe o que merece. Sabe o que merece. E nós precisamos buscar cultivar em nós a virtude da humildade, porque o Senhor quer que sejamos como Ele. O Senhor quer que alcancemos a santidade. E não há um outro caminho para ser santo que não a humildade. Que não seja a humildade. Se não me engano, essa frase de São Beda, o Venerável, um dos primeiros padres da igreja, que diz, vejam, no céu nós encontraremos muitas pessoas que não guardaram a castidade. Inclusive nosso Senhor diz, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Encontraremos muitas pessoas que em vida não guardaram a virtude da continência. Mas no céu nós não encontraremos nenhum soberbo. Ninguém que não seja humilde entrará no reino dos céus. Nenhuma pessoa que não tenha guardado a virtude da humildade entrará no reino dos céus. Alguém que tenha caído nos pecados contra a pureza, depois arrependido e humilhado, inclusive pelos seus pecados, pode crescer ainda mais. Agora, alguém que cultive em seu coração a soberba, é impossível. Esse se prende cada vez mais às coisas deste mundo. O que é que nós podemos fazer? Talvez essa seja a pergunta de ouro deste domingo. O que é que nós podemos fazer para nos tornarmos humildes? Já entendemos que a humildade é importantíssima. E o que é que nós devemos então praticar para chegarmos lá? Vejam, há um exercício de vida cristã que não é uma coisa que é reservado para padres e freiras, que deveria estar presente na vida de todos os cristãos, mas que as pessoas não fazem mais, que as pessoas não observam mais, e que é fundamental para se adquirir a virtude da humildade, que é o exame de consciência diário. Esta palavra, esta expressão vocês conhecem, porque quando fizeram catequese, certamente, e aqui estão os catequistas, certamente devem ter ensinado isso, a importância de se fazer um exame de consciência para se confessar. E é verdade, nós não podemos buscar o sacramento da confissão sem antes ter feito um bom exame de consciência, porque corremos o risco de fazer uma confissão mal feita. Mas não é este exame de consciência, de preparação para a confissão que eu estou dizendo. É o exame de consciência diário, que nos mostra os nossos defeitos e nos revela que nós não somos tão bons assim quanto nós pensamos.
Isto deveria estar presente na vida de todos os cristãos. E eu aposto com vocês esta mão, que nem 30% dos que estão aqui sabem ou fazem isso. Porque isso desapareceu da prática da vida cristã, mas precisa retomar. Nós precisamos retomar. Isso precisa voltar. O que é que nós devemos fazer? Lá onde nós acostumamos rezar, na nossa casa, lá no lugar onde você reza, eu espero que tenha um lugar onde reza, que você reze em casa, se colocar na presença de Deus e examinar como foi o teu dia, desde o primeiro momento, da hora que o despertador tocou, até a hora que você vai dormir. Revisitar todos os seus afazeres na presença de Deus, para ver o quanto nós ainda estamos distantes da perfeição. Existem coisas que parecem pequenas e que parecem bobas, mas que se nós não começarmos a olhar para elas, não seremos humildes. Como, por exemplo, quando a pessoa tem que acordar e o despertador toca e ela não levanta no horário. Pode parecer algo insignificante e bobo, e quem não faz exame de consciência diário talvez não se incomode com isso. Sempre coloque o celular lá, o despertador na soneca, e vai mais 5 minutos. Mas isso denota preguiça. Não levantar no horário significa que você é preguiçoso. E não se reconhecer como preguiçoso é soberba. Entendem que a soberba é a origem e mãe de todos os pecados? Estou dando aqui como exemplo a soberba, a preguiça, melhor dizendo. Mas vamos mais adiante. Depois que você acorda, não sei qual é a primeira coisa que faz, espero que tome um banho, ou pelo menos que lave a cara. Faz bem, né? Tirar a sujeira do rosto. Se arrume e depois vá servir em casa. Se a esposa, ajudar a preparar o café da manhã dos filhos, do marido. Se é o marido, ajudar a colocar os filhos para se arrumarem, para tomar banho, para ir para a escola, enquanto a esposa está lá fazendo o café. Se são os filhos, que sejam generosos e sejam obedientes aos pais, que levantem no horário, que tomem banho direitinho, que façam as coisas todas. Agora, se essas coisas todas são feitas de bico, com a cara amarrada, ou reclamações, o que é isso? Falta de generosidade. E se não se reconhece como mesquinho, se torna soberbo. A soberba é mãe de todos os pecados. Se torna soberbo. Vamos mais adiante. O trânsito na nossa cidade bastante caótico, não é? Várzea Grande, você tem que olhar para os dois lados, para cima e para baixo, para ver se não sai uma bicicleta de algum lugar, pra você não atropelar ninguém. Quando entra no carro, já começam os palavrões, já começa a raiva, já começa a discussão, as buzinas. Se não se reconhece como alguém sem paciência, como um impaciente, é soberbo. No trabalho, se no trabalho é melhor conversar com uma mula do que com você, porque pelo menos da mula você consegue desviar dos coices, não vai bem. Não é uma pessoa agradável. Falta a virtude da amabilidade. E se não se reconhece assim, se torna soberbo. E como é que nós vamos reparar estas coisas todas? Fazendo exame de consciência. Chegando no final do dia diante de Deus e revisitando o nosso dia, dizer assim: Senhor, me falta ser mais disposto, ainda sou preguiçoso. Senhor, me falta ser generoso, porque sou mesquinho, não quero servir na minha família.
Senhor, me falta paciência, porque no trânsito parece que eu estou com vontade de assassinar todo mundo. No meu trabalho, eu sou duro. Me falta ser mais amável. E assim por diante. E ao passo que nós vamos fazendo isso, não é uma vez. Não é para fazer isso uma vez. Cheguei em casa hoje à noite, vou fazer o que o padre mandou e pronto. Não. É diário, até o dia da sua morte. Fazendo isso diariamente, nós vamos tomando conhecimento daquilo que nós somos e vamos crescendo na virtude da humildade, como diz Santo Tomás. Cognitio sui verissima. Conhecer-se a si mesmo verdadeiramente. Vamos descobrindo aquilo que nós somos. E então é que nós vamos ser capazes de adquirir a virtude da humildade. Do contrário, corremos o risco de ser soberbos pela nossa vida toda. E vejam, os soberbos não entrarão no reino dos céus. Lembram-se do evangelho do domingo passado? Falei isso aqui. Celebrei à noite, mas falei para os que vieram à noite. A porta estreita não permite que os soberbos passem, porque a soberba nos infla. O efeito da soberba é ficar inflado, cheio de si, e aí não passa pela porta estreita. Agora deixe-me dizer uma coisa a vocês. Isso que eu estou dizendo aqui não é recorte de vídeo da internet. Isso é o Evangelho. Prestem atenção. Porque se você não faz exame de consciência, se você não busca conhecer aquilo que você é, para praticar a virtude da humildade, eu não sou profeta, mas eu garanto a vocês que alguém vai fazer. Alguém o fará. É o que nos diz o Evangelho. Se você não pratica a humildade, não reconhece o teu lugar e não toma o último lugar, e vai logo procurando os primeiros, alguém vai dizer: ei, lá para o fundo, você não merece isso. Alguém vai te dizer. Se você não se reconhece como arrogante, alguém vai te dizer: espere, porque virá o dia. Alguém vai lhe apontar o dedo e vai lhe dizer: você é arrogante. Se você é grosseiro e não se reconhece como tal, espere, porque virá o dia da tua humilhação. Alguém vai lhe dizer que você é arrogante. Se você é fofoqueiro, mas não se reconhece como tal, espere, porque virá o dia. Quando você estiver sozinho, ninguém mais quiser ficar ao teu lado, porque você se tornou uma pessoa intragável, insuportável, alguém vai lhe dizer o motivo disso ter acontecido. Alguém vai chegar até você e vai dizer: ninguém aguenta ficar perto de você porque você é uma pessoa insuportável. Isso é o Evangelho. Se você não buscar conhecer os teus defeitos e assim tomar o lugar que você merece, alguém o fará. E aí vai ser muito pior. Aí vai doer. Aí vai entrar em desespero. E aí, quando isso acontecer, não adianta descabelar, gritar, espernear, porque está colhendo aquilo que plantou. O Evangelho é muito claro. Deus se agrada da humildade e Ele eleva os humildes, mas os soberbos são dispersados por Deus. É isso que Nossa Senhora diz no seu cântico, não é? Depois, não tem o que fazer. É melhor começar a fazer exame de consciência agora. Tomar nota daquilo que você é. E sabendo que você é cheio de defeitos, cheio de misérias, imperfeito, começar a se agradar em praticar a virtude da humildade. Começar a sentir prazer e satisfação em escolher sempre o último lugar.
Esse é o caminho. Como nos diz Santo Agostinho, se nos pedissem um caminho, eu diria em primeiro lugar a humildade, em segundo a humildade, em terceiro a humildade e em quarto ainda a humildade. Este é o caminho para nos tornarmos santos. Este é o caminho para agradarmos a Deus com as nossas vidas. Do contrário, o Senhor nos dispersará. Mas se formos humildes, acontecerá conosco, como diz o Salmo: do lixo Ele retira o pobrezinho e pega aquele indigente e faz sentar-se à mesa com os nobres de sua casa. Se nós queremos tomar lugar na refeição dos santos, é preciso que Deus nos tire do lixo, que nos reconheça como pobrezinhos e como indigentes. E assim, não por nossos méritos, mas pelo Senhor, pela sua graça, por virtude do seu amor, seremos colocados lá, no lugar que não é nosso, mas porque Ele se agrada conosco, Ele reservou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.